Fala pessoal, tudo bem com vocês? Domingo, 28 de dezembro de 2025, vamos iniciar mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje falarei do Bitcoin, do Ethereum, da Aero e da Chainlink. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas que não são passadas para vocês aqui no YouTube aberto, temos carteira recomendada, temos chat aberto para pedir moedas, temos lives todas as semanas, tem avisos em tempo real, hora de vender, hora de comprar, hora de começar um DCA e muito mais conteúdo. Tem conteúdo educacional também. Deixo o link de acesso na descrição do vídeo, tá, pessoal? Junto com o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer dúvida a respeito do acesso ao grupo de membros, pode me mandar mensagem, beleza? Bitcoin, pessoal. Vamos começar pelo BTC. E a Alt-Season? O pessoal pergunta muito da Alt-Season. Vem ou não vem? Para mim, a gente está em um movimento pré-Alt-Season, tá, pessoal? Essas altcoins vão pipocar e vão pipocar forte. Acredito que no início do ano, os primeiros meses aí de 2026, as altcoins estão muito assimétricas, pessoal, muito assimétricas, e eu acredito que serão feitos aí nos próximos meses mais uma penca de milionários do mundo, novos milionários, certo? Tomem cuidado, o pessoal tá matando as altcoins, que não serve para nada, é lixo. Para mim, nós estamos para entrar na temporada das altcoins, pessoal. Então, tomem cuidado com essa falácia por aí, certo? Eu acredito que o BTC ele já concluiu esta estrutura macro, tá, pessoal? Que vem lá do sweep de liquidez da Covid, que é esse cara aqui embaixo, ó. Se a gente pegar toda a estrutura, até o Buying Climax aqui, Buying Climax, que é esse topo de toda essa reacumulação, tá, pessoal? E traçar o alvo, isso que eu já passei aqui várias vezes no YouTube para vocês, a gente percebe que o alvo foi batido, pessoal. O alvo da reacumulação. Entende? Então, todo esse pivô macro aqui de movimento acabou, pessoal. Para mim, acabou o movimento. Não tem por que ficar esperando que o Bitcoin vai para 200 mil dólares agora. Entende? Então, se o movimento acabou, o que a gente espera? Uma grande correção macro de toda essa pernada aqui. Entende? O Bitcoin, para mim, ele vai vir muito mais abaixo, pessoal. Aí vocês vão dizer, ué, mas o cara acabou de falar de alt-season, como é que vamos ter alt-season com o Bitcoin derretendo, né? Literalmente. Para mim, pessoal, o Bitcoin ele vai fazer um movimento antes, tá? Antes de ele vir capturar este fundo aqui, na minha visão, e vir mais abaixo, ele vai fazer um movimento de captura e liquidação deste fundo, este aqui, certo? Está na região dos 70 mil dólares. E desta captura, eu acredito que ele vai segurar nesta região desse breaker block e vai subir. E esta alta, eu acredito que vai dar o start na alt-season. Porque a dominância, para mim, vai derreter. Entende? O Ethereum, como sempre, vai ser o primeiro da vez, que vai estourar a tampa. Então, minha expectativa de movimentação, tá, de mais curto prazo, vamos dizer assim, é esta, pessoal. O BTC, para mim, ele vai formar este padrão aqui que eu trouxe para vocês, o modelo de distribuição cíclica, o ciclo. Uma distribuição de topo macro, certo? Em que aqui a gente este uptrust a gente formou aqui, isso já
falei muitas vezes aqui no YouTube, falei bem antes de o movimento ser formado, que eu esperava um uptrust para derreter. Isso foi avisado com bastante antecedência, né, pessoal? Falei que essa correção deveria ser profunda dentro deste caixote, deste quadrado aqui, retângulo, certo? E a gente percebe que o preço está se segurando numa POC de volume aqui, ó, tá vendo? Que é essa região de maior volume, aqui embaixo. Eu já tinha também passado no YouTube para vocês, região dos 83 mil deveria dar uma enroscada, e é exatamente o que está acontecendo. Acredito que em breve, tá, pessoal? Até o dia 5 de janeiro, é o que eu espero, tá? Por análise de prazo de movimentação aqui, de toda essa estrutura que o Bitcoin montou aqui em cima, que foi uma diagonal, que eu já passei para vocês. A gente fez toda uma diagonal aqui de distribuição por Elliott, um ending diagonal. Avisei também isso aqui no YouTube. Passei uma análise para vocês que quando perdesse isso aqui deveria acelerar o preço, cair forte, e que a correção de toda essa estrutura deveria ser entre 25% a 50% do tempo. Lembra? Falei isso. Por ser um ending diagonal. Então, a pernada que cai, ela é muito mais forte e rápida do que a pernada que sobe. Entende? Então, calculando o tempo dessa estrutura, a gente tem como período 5 de janeiro para vir essa pancada aí, pessoal. Então, estou falando das próximas 2 semanas, certo? Para mim, o Bitcoin deve abrir um canudo para baixo, literalmente, em breve, porque quando ele perder essa POC de volume, o movimento vai ser forte. Provavelmente, mas muito provavelmente vai ter Fairview Gap na região, vai ter buraco, vai deixar brecha. Movimento de força, certo? Buscando a liquidação, vou apagar a POC, o volume aqui, tá? Buscando a liquidação deste fundo, vai estopar toda essa galera, e aqui sim eu espero que o preço reaja nessas regiões, tá? Pode vir um pouquinho mais abaixo? Pode. Esse breaker block, eu acredito que vai ser o suporte, mesmo que ele passe abaixo dele, vai ser o suporte para o preço subir. E aí nós, na minha visão, teremos provavelmente, tá, pessoal? Isso aqui é questão de probabilidade. Um último ponto de oferta, tá? Que é um LPSY. Nesta região de volume desta pernada aqui. Aqui em cima, onde é que está a POC? Tá vendo? O que a gente tem de confluência aqui nessa região? A gente tem POC de volume, a gente tem topo do caixote e a gente tem um bloco de ordem semanal, exatamente na região. Entende? Então, acredito nessa movimentação, tá, pessoal? Essa região aqui de baixo, que esse breaker segure. Esse breaker está na região dos 70 mil dólares. Certo? E aqui sim, out season. O Bitcoin ele deve subir, ficar enroscado um bom tempo aqui. Nós termos aí uma out season. Beleza? As altcoins vão literalmente explodir. E aí, para mim, fim de ciclo. Aí sim, o tal do bear market, que vocês conhecem, que é aquela correção bem mais profunda que eu falei, e aí vocês vão ver Bitcoin lá abaixo de, acredite se quiser, 40 mil dólares, tá, pessoal? Para mim, essa é a movimentação mais provável, certo? Qual que é a alternativa a esta movimentação? Seria, em vez de a gente ter um LPSY aqui, o último ponto de oferta, a gente ter a captura do uptrust, formando um UTAD.
que é o Uptrust After Distribution, tá? Aqui é o Uptrust e aqui o Uptrust After Distribution, que é a captura do T, tá, pessoal? Uma última captura para daí despencar. E aí sim, nós teríamos, neste caso eu acho menos provável, tá, pessoal? Tanto que eu nem trouxe o desenho ali para vocês olharem do livro, do modelo de distribuição. E aí seria assim, seria esta captura aqui, tá? Esta aqui, 136 a 140 mil, só capturar o topo, tá, pessoal? Para aí vir um pancadão aqui, cairmos. Certo? Mas eu estou mais inclinado para a gente deixar nesta região aqui, de topo, uma espécie de ombro, cabeça a ombro, tá? Segurar nessa região, como eu falei, mesmo que vá um pouco mais abaixo, não importa. Voltar aqui e aqui deixar um ombro, cabeça, ombro e aí derreter, certo? E aqui, claro, o Bitcoin vai encostar aqui dentro, ele vai ficar um tempo aqui. As altcoins, desde esta pernada de alta do início dela, acredito que já algumas vão começar a pipocar. E aqui acredito que nós vamos ter uma festa das altcoins aí que vai ser o encerramento, tá, pessoal? E que aí vai ficar novamente meio mundo de pessoas preso nos topos, vão entrar tarde demais, porque não querem comprar altcoins nas regiões corretas. Aquela novela que a gente já conhece de anos e anos atrás. Certo? Então, BTC, visão do gráfico semanal, é essa que eu acredito, tá, pessoal? O breaker block aqui está na região dos 69 mil. Tá? 70, acredito que esta região aqui é a região chave antes de um estouro nas altcoins, tá, pessoal? Não acredito que o Bitcoin agora vai varar isso aqui, vai fazer isso aqui, certo? Movimentação mais de curto prazo, o que eu poderia esperar, ou o que eu estou de olho? A gente tem aqui o BTC, ele está montando, tá, pessoal? A gente tem muita liquidez em cima desses topos aqui. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe para vocês, ó, um mapa de liquidez aqui para a gente dar uma olhadinha, mais no curto prazo. Certo? Ó, vou botar aqui para vocês verem. O Bitcoin está formando, tá, pessoal? Muita liquidez acima, na região dos 91, 90. Tem também nos 89,600 aqui, que é acima desse topo, tá? E tem muita liquidez acima aqui nos 91, tá? 91 e uns quebrados. E também está gerando muita liquidez abaixo, vocês estão vendo, os 85 aqui, abaixo. Está gerando pontas de liquidez dos dois lados. Eu acredito que se o preço vai derreter, pessoal, primeiro ele pega acima. E essa é a expectativa, tá? Ele poderia não pegar agora essa liquidez dos 91, pegar talvez aqui nos 89 e derreter, poderia. Deixar para o futuro aquela de cima. Mas para mim faz mais sentido ele voltar nos 91 antes de derreter, certo? Isso uma liquidez mais de curto prazo do BTC. 91, tá, pessoal? Se a gente for pegar a região dos 91, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem toda essa liquidez aqui, ó, sendo criada, ó, acima desses topos, que é exatamente a liquidez que eu mostrei para vocês agora, certo? Esses topos aí, para mim, faz muito sentido eles serem capturados antes de uma queda forte, para perder os fundos, perder os 80k. Esse fundo dos 84, depois dos 80. Certo? Então, o que a gente tem acima dessa liquidez aqui? Isso aqui eu já passei há bastante tempo no grupo de membros. A gente tem um FVG, um gráfico de 4 horas, tá? A gente tem esse FVG aqui. Então, para mim, tá, pessoal, muito sentido o BTC limpar essa liquidez que eu acabei de passar para vocês no mapa, ó, 91.300, exatamente na região, capturando esses topos que ele está montando.
Isso aqui é tudo liquidez sendo gerada, tá, pessoal, de forma intencional, por isso que o preço para aqui e volta, para aqui e volta, para e volta, vai deixando pavio, entende? Então ele pode sim capturar, fechar essa ineficiência, fair gap, e derreter. Certo? Seria um movimento mais bonito para o Bitcoin fazer. Agora ele pode fazer isso aqui, capturar esse topo aqui e derreter, deixando para o futuro o FVG? Pode. Pode. Mas eu estou de olho nessa movimentação. Isso curto prazo, tá, pessoal? Para a gente dar início numa pernada muito forte. Literalmente vai derreter o mercado no curto prazo. As altcoins vão junto, tá? Não existe altcoin que vai segurar isso aqui. Beleza? Então, para o curto prazo, pessoal, queda. Para mim, as altcoins vão derreter ainda bonito, tá? Bonito nos próximos dias aí. E depois, sim, acabou o derretimento. E aí, com alguns meses de alta, tá? Acredito que a partir de janeiro, talvez início de fevereiro, a gente vai ver quando que vai começar a explosão aí. Mas aí sim, os bons meses aí de alta nas moedas, para depois vir um bear market mais profundo. Talvez a gente tenha alta até metade do ano que vem. E a gente tá muito distante isso para saber, né? O que eu posso dizer para vocês é que deve começar esse movimento, ou finalizar, né? O movimento de queda. Acredito que dentro desse período aqui de 5 de janeiro, que está muito próximo, tá? E aí sim nós entrarmos no movimento de alta. Certo, pessoal? Então, o BTC é isso, tá? Ele está segurando aqui na metade do caixote, 50% ó, do caixote. Eu já tinha passado para vocês que poderia segurar aqui e daqui cair. E é o que eu acredito que vai acontecer. Beleza? Então, Bitcoin, fiquem atentos nisso aí. É o que eu espero para o BTC, tá? Ethereum. Ethereum, eu quero passar para vocês. Vou explicar. Vou botar um Ethereum. Um Ethereum. Onde é que está aqui? Não sei se era esse. Esse aqui. Quero passar um Ethereum limpo para vocês aqui, para a gente analisar juntos, tá? Para vocês entenderem o que eu estou esperando para o Ethereum. O Ethereum, tá, pessoal? É gráfico semanal. O Ethereum, para mim, tudo isso que ele está, essa lateralidade aqui, vocês estão vendo? Isso aqui tudo para mim é uma reacumulação, tá? Em que a gente teve aqui o buy clímax, clímax de compras, certo? E aqui, nesses fundos, o AR, beleza? O Automatic Rally. Então, isso aqui é um caixote de reacumulação, tá, pessoal? Que veio lá, assim como o BTC veio lá do sweep de liquidez, que é esta região aqui, da Covid, tá? Foi startado o movimento, certo? Então, o Ethereum, essa reacumulação tem alvos, tá, pessoal? A gente pega aqui o candle até o Buying Climax, só para vocês entenderem os porquês do que eu passo aqui para vocês, tá? Tá lá na região dos $8.600 o alvo da reacumulação, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá, pessoal? Acredito que aqui foi o Spring do Ethereum, aqui embaixo, Spring. Essa região aqui foi o Spring, que é o melhor ponto de compra dentro da reacumulação, tá? Acredito, aqui eu já vou escrever também, foi o nosso clímax de compra, o buying clímax, tá? Aqui. Por que não foi aqui o buying clímax? Por que foi aqui? Porque aqui para mim foi só um teste secundário, tá, pessoal? O teste secundário ele pode passar um pouco o topo ou passar um pouco quando for o caso inverso, né? Os fundos, não tem problema. Teste secundário, beleza? Depois, do Spring, que é a captura da liquidez, capturou toda essa região aqui, fez o Spring. O que a gente espera que venha dessa captura? Um choque. Uma mudança de caráter, tá? Esse choque eu vou botar como semanal aqui, porque eu estou olhando o gráfico semanal, mas se a gente botar o gráfico mensal, também fez a quebra aqui, tá, pessoal?
conseguiu fechar um candle acima, tá vendo que ele fechou acima o candle, ó, aqui? Então, teve a quebra no mensal também, muito forte, movimento de confirmação e de que o Ethereum iria subir, certo? Então, fez a quebra interna. Após isso, o que a gente espera? Um processo de correção, mitigação, pullback, certo? Então, o Ethereum monta aqui um topo duplo de liquidez. Vocês estão vendo que ele monta a liquidez acima. Aqui foram as notícias dos ETFs nesses topos, para prender todo mundo acima. E ao mesmo tempo, pessoal, ele vai deixando liquidez abaixo. Ó, tá vendo? Isso eu falei aqui em tempo real no YouTube para vocês. Eu falei desses fundos que seriam capturados quando estava aqui, né? Falei, ó, tá montando fundo duplo, ele vai voltar a pegar isso aí. Então isso aqui é um movimento praticamente lateral, tá, pessoal? Em que gera liquidez acima e gera liquidez abaixo. Se o movimento quer ir para cima, o que a gente espera primeiro? A captura para baixo. E olha só o que aconteceu. O Ethereum veio, capturou abaixo, pegou a liquidez desses fundos aqui, ó, sweep de liquidez, bonito. Só um pavio abaixo, tá vendo? Só deixou um paviozinho aqui, ó. Catou os stops, sobe forte na mão contrária para não dar tempo dessa galera voltar a entrar no ativo e vai buscar a liquidez do topo que ele tinha montado. Certo? Isso aqui a gente pode considerar, tá, pessoal? Eu tô refazendo aí a leitura com vocês, outro ST, tá? Eu tinha passado já anteriormente um possível SOS, tá, pessoal? Um outro ST. Mais um teste em que tem, desta vez, a captura desta liquidez do topo. Olha como o Ethereum vai capturando a liquidez. Em cima e embaixo. Tá vendo? Sweep de liquidez. Não fechou o candle acima, só deixou o pavio. Só raspou a liquidez. O que a gente espere? Que volte a capturar fundos. Onde que temos fundos no Ethereum? Aqui. Aqui. Primeiro já foi para o saco. Capturou. Aqui, quando estava nesse topo, eu avisei vocês para não comprarem que o Ethereum iria voltar. Então, eu passei, para quem não lembra ou não viu, eu passei call de compra no Ethereum no YouTube aberto para vocês em $1.650 aqui. Falei, comprem, mataram o Ethereum, ele vai subir forte, comprem. E aqui eu falei para não comprarem, se tivessem comprado a call para venderem, porque o Ethereum deveria, eu acreditava que ele iria voltar a corrigir, beleza? Então, o que a gente espera para o Ethereum agora, tá, pessoal? Se a gente pegar o volume desta pernada aqui, que capturou a liquidez deste primeiro ST, ó, a gente vai ter, aqui eu estou no par USD, tá? Mas a POC de volume, ela tá aqui, tá, pessoal? Tem uma POC de volume passando aqui embaixo, certo? Então, eu acredito, tá, que o Ethereum deva tocar duas regiões a partir de agora. Primeiro, pelo gráfico mensal. Vou pegar o gráfico mensal aqui, ó. O que a gente tem no gráfico mensal? Um order block bem desenhadinho nessa região aqui, ó. $2.500, cravado. Certo? E abaixo deste order block, a gente tem um FVG, tá vendo? Escondidinho aqui, logo abaixo. Fair Value Gap, mensal. Tá? Vou voltar para o gráfico semanal, para entenderem. Ó, o FVG pelo semanal a gente pode pegar até um pouquinho mais abaixo, ó, pessoal. Tá aqui, ó. $2.000 Ethereum por unidade. Então, eu acredito que o Ethereum ele vai tocar essas regiões. O ideal é que ele liquide esse fundo aqui, tá, pessoal? Liquide. Dê essa pancada e dá que ele suba. Suba para onde? Pagar o alvo da estrutura, $8.600. Então, estou de olho numa movimentação nesse sentido. Pode segurar nos 2.500? Pode, para subir, mas eu acredito que ele vai tocar os 2.000, tá, pessoal? 2.000. Vai fazer um movimento nesse sentido aqui, ó. E vai lá em cima. E aí, alt-season. Obviamente, alt-season, certo? Vocês percebem que o Ethereum já está gerando liquidez
Ó, pelo gráfico semanal, isso aqui é liquidez, tá, pessoal? Ó, esses pavios aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo liquidez. Ele volta, deixa um pavio. Ele vem, deixa o pavio e volta. Vem, deixa o pavio e volta, tá? Então, em breve, quando o Bitcoin der start ao seu movimento, o Ethereum vai furar isso aqui. E aí, quem quer comprar Ethereum, tá, pessoal? Não comprou quando eu falei lá em 1.650, 2.500 e 2.000. É os pontos para o Ethereum, certo? Visando o alvo dos 8.600. E aí, cada um que gerencie sua entrada de acordo com um alvo acima, sabendo até onde eu acredito que o Ethereum deva ir, certo? Lembrando que os alvos são sempre regiões, nunca é um número redondo ou exato, né, pessoal? Pode parar um pouco antes, um pouco depois. Então, o Ethereum, para mim, é isso. E este movimento aqui embaixo seria o quê? Seria um LPS, último ponto de suporte. Certo? Então, Ethereum, a gente pode entender esta configuração para o ETH, certo? Então, vocês podem, como pode ver na tela, sim, teremos out-season. E muito em breve, tá, pessoal? É mais um movimento de queda e acabou. E aí vamos entrar em alta, certo? Aero. Aero. Tinha passado já a análise para vocês no YouTube, vou passar novamente, porque eu fui espiar essa moeda aqui e estou vendo que ela realmente vai cravar aí o que eu passei. Vai cravar de novo. Não é a primeira vez que eu vou cravar essa moeda, tá, pessoal? Este desenho aqui, ó, eu não tirei, tá? Isso aqui é lá do grupo de membros que eu passei em dezembro de 2024. A Aero estava nesses topos. E eu passei este desenho aqui, ó, apontando até aqui embaixo, falando que ela iria derreter por causa da estrutura, que ela tinha deixado uma armadilha aqui na região de 21 centavos, 25, 24, ó, tá aqui o alvo, ó, 24. O que ela fez? Derreteu, cravamos a movimentação, olha aí, ó, isso aqui eu não mexi, tá, pessoal? Tá desde dezembro esse desenho, olha onde é que cravou. Só que qual que é o detalhe na moeda? A moeda para antes de fechar o FVG. Para FVG ser fechado, no mínimo 50% do bloco. Seria aqui, tá, pessoal? Então, ela para antes. E o que ela faz? Sobe. Quem acompanha o canal há mais tempo já está cansado de saber o que é isso aqui, né, pessoal? Essa alta. Quando para antes de uma POI. POI é o ponto de interesse, tá, pessoal? O FVG é um ponto de interesse institucional. É aqui que o institucional vai entrar nessa moeda, pode ter certeza. Então, quando para antes e sobe, isso aqui é uma indução, tá, pessoal? A gente conhece como inducement, já falei várias vezes aqui. Movimento de indução, de manipulação de mercado, para fazer as pessoas acreditarem que isso aqui eu já vou apagar, tá, pessoal? Essa seta aqui não precisa mais. Para as pessoas acreditarem, tá, pessoal, que isso aqui é um suporte e não é um suporte. Isso aqui não é suporte, tá, pessoal? E o ativo sobe forte, todo mundo compra no FOMO, fica preso novamente no topo, e agora o ativo vem para pegar, principalmente a galera dos futuros, vai estopar todo mundo que está aqui, os stops abaixo aqui. Então a movimentação que eu espero é essa, tá, pessoal? Essa região dos 24 centavos pode ser um pouquinho mais abaixo, tá? E depois que ela volte a testar os topos, mais uma vez, podendo até romper esses topos, tá, pessoal? Eu estou falando aí de 800% de alta, a 10x, a 1000%, né, da 10x, uma moeda de 10x aí. Pode ser que ela esteja vindo agora, e muito provável, porque o Bitcoin para mim está por um tris de ir para o 70k. Então essa moeda deve fazer sim essa movimentação que eu já tinha deixado desenhado, né? Tá aí, ó, cravando o desenho. Lá no grupo de membros a gente desenha, né, pessoal? E depois a gente vai perceber que o ativo simplesmente cravou o desenho parece um imã. Então, essa é a movimentação que eu espero, tá, pessoal? A liquidação deste fundo em Aero. Liquidando este fundo, aí sim, alta, para capturar este topo. Primeira captura aí.
que ela deve fazer quando subir é o 1,60, tá? 1,60, $1,60. E aí, passando dessa região aqui, topo histórico. Certo? Então, a Aero deve entregar boa alta, tá? Uma moeda para ficar de olho. A Aerodrome, para quem comprar na região correta, né? Obviamente. Certo? A Aero é isso que eu espero. E por último, vou passar a Chainlink. Quero mostrar para vocês algo bem interessante também. Já mostrei em live lá no grupo de membros. Chainlink, gráfico mensal. Chainlink é o seguinte, tá, pessoal? O Chainlink, para mim, está fazendo uma indução de duas pontas, tá? Ela está fazendo uma indução de dois gumes, que eu chamo, que é o seguinte, ela deixa um topo antes de uma POI aqui e deixa um fundo antes de uma POI aqui. E aí ela faz todo o seu trabalho, tá? Para mim, a Chainlink, para mim, tá, pessoal? Na minha visão, tudo isso aqui dela, tudo isso aqui, tudo isso aqui que ela fez, essa alta aqui, ó, tudo um inducement, tudo indução. Certo? Para mim, a Chainlink vai fazer isso aqui agora. Lá abaixo de $5. Beleza? E eu estou falando de Chainlink em $4, $4, 4,5. Isso aqui eu acho que não é a primeira vez que eu falo no YouTube. No grupo de membros já há bastante tempo eu falo, para ficar de olho nesse order block aqui, mensal, que está logo abaixo desses fundos. Desses fundos aqui, pessoal. Isso aqui também é liquidez. Então, para mim, a Chainlink vai pegar esses fundos aqui. E aí, daqui sim, ela vai buscar este cara aqui que também parou antes da POI. Por isso que eu digo uma indução de dois gumes. Por quê? Porque aqui foi uma indução, toda esta queda, um movimento de indução. Aí deixa um fundo antes da POI. Toda uma alta de indução. Tem indução para os dois lados. Para agora ela começar a capturar. A fase das capturas, tá, pessoal? Vai capturar esses fundos primeiros fundos para subir e capturar esse topo. E tocar lá a região dos $45. É o que eu espero em Chainlink. Certo, pessoal? Movimento aí de livro de SMC em Chainlink. Gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico mensal, tá? Vou botar o semanal na tela. Ela já deixou aqui, ó, fundo duplo de liquidez. Isso aqui, para mim, condenado à morte, tá, pessoal? Não tem jeito. Isso aqui ela vai buscar, esse fundinho duplo. Isso aqui não é suporte, tá? Isso aqui é uma mentira, um fake suporte, em que a Chainlink deve vir fazer a captura em breve. E eu acredito que ela nem vai segurar antes, tá, pessoal? Ela até poderia parar no 7, 8, acho que nem vai. Para mim, ela pega esse bloco aqui embaixo. Nós vamos ver Chainlink em $4 aí. 5, 4,5. É toda uma região, tá, pessoal? Esse bloco, ele tá entre 4,8 até 3, tá, pessoal? 3 ponto alguma coisa. Vai derreter e depois vai explodir. Certo? O que poderia acontecer para ela não derreter tanto? Que eu não acredito, tá? Dessa vez eu não acredito. Eu acho que a Chainlink vai mais abaixo. Mas tem um OB aqui, ó, pessoal. Tem este OB aqui, mensal. Que está logo abaixo do fundo duplo. Vou voltar para o semanal. Olha aí, ó. Logo abaixo da captura deste fundo duplo aqui, de liquidez. Aí ela captura e sobe. E não chega a tocar aqui embaixo. Mas eu acredito que ela vai vir, tá, pessoal? Ela vai tocar aqui embaixo. Ela vai pegar esse fundinho aqui. Certo? Mas, qual que é o correto para comprar essa moeda? O DCA. O correto é comprar aqui, região dos $7, tá, pessoal? E se ela for para baixo nos 4, 3 e alguma coisa, 4 e alguma coisa, compra. Duas compras aqui, ó, Chainlink. Entende? Se comprar aqui e manter caixa para comprar abaixo, fica tranquilo. Porque sabe que se ela cair, tem dinheiro, compra mais. E se ela subir
Paciência, entende? Aí depende do psicológico de cada um, porque e se comprar tudo aqui e ela cair? E aí, vai chorar? Tem que estar preparado para isso, certo? Então, Chainlink, para mim, pessoal, vai voltar a testar o topo histórico nos próximos meses. É oportunidade, tá? Fiquem atentos nessa moeda. Movimentação que eu espero aí, passei as possibilidades, ou vai segurar aqui, vai fazer isso aqui, ou ela vai, eu acho a mais provável, tá? Ela vai tocar abaixo aqui, vai subir. Certo? E aqui, obviamente, nessa região, nós vamos estar acompanhando o grupo de membros, vamos ver o que a gente vai fazer, se vamos sair fora da moeda, se a gente vai esperar que tenha mais alta ou não tenha. Isso tudo vai depender de um contexto do mercado, né? Onde estará o Bitcoin, onde estará a dominância, entende? E por aí vai. Tudo vou estar sempre olhando em tempo real e passando para os membros lá o que a gente está fazendo, se a gente já está realizando uma parcial dos lucros, até talvez um pouco antes, se nós vamos esperar para realizar tudo aqui, se nós não vamos realizar, vamos esperar que ela vai continuar subindo. Então, esse tipo de acompanhamento é só no grupo de membros, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, visão do mercado, que eu espero aí para os próximos meses. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido útil. Quem acompanha o canal há mais tempo, por exemplo, eu não fico repetindo ou falando, tá, pessoal, mas a Chainlink, tá? A Chainlink eu comprei ela 2 vezes, tá? Desde essa queda macro que ela teve. Eu comprei ela em 4,8, acho que foi, comprei ela aqui, essa região, tá, pessoal? Quando ela fez eu estava em tempo real olhando o computador, nesse momento aqui, que eu lembro que soltaram a notícia de que o Gensler, o Gary Gensler, tinha considerado a Chainlink como uma security, e aí ela derreteu aqui, e eu comprei, certo? Vendi na alta, tá, pessoal? Vim aqui no YouTube e passei para vocês que esse FVG que ela tinha deixado aqui, ó, seria fechado, tem um FVG aqui, e isso era um alvo. Ela bateu lá no grupo de membros, compramos, certo? Vendemos a alta, realizamos lucro, beleza? E agora nós estamos com alvos para recompras, tá, pessoal? É isso que eu estou passando para vocês. Não é a primeira vez que nós vamos comprar Chainlink, tá? E nem uma moeda é a primeira vez. Tudo que eu passo aqui no YouTube são recompras. A gente já vem comprando há bastante tempo várias moedas e realizando nas altas. Todas essas out-season fake que existiram aí nos últimos anos, ou último ano, né? Todas as altas a gente pegou, pessoal. A gente comprou fundos e vendeu topo. Nós estamos aguardando para recompras, só para deixar claro, tá? Isso em várias moedas. Não vou ficar passando aqui todas as moedas que compramos fundos, né? Lá no grupo de membros o pessoal sabe. Desde o ano passado a gente vem cravando tudo aí no mercado. Então, basicamente é isso que eu espero para a Chainlink. Isso, estamos falando de uma alta em Chainlink aqui, ó, se ela tocar aqui no 7, tá? Região do 7 lá em cima, 500%. Se ela for onde eu acredito que ela vai, 4 e alguma coisa, é uma moeda de 10x, tá, pessoal? Quase 10x. Isso é out-season, entende? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana a todos, tá, pessoal? Como eu vou gravar vídeo só depois do ano novo, o ano novo vai ser a virada de quarta para quinta, então já desejo a todos um ótimo ano novo, boas festas, que em 2026 aí vocês possam é, reganhar, né, para alguns e talvez para outros começar a ganhar dinheiro, enfim, no mercado cripto, tá, pessoal? E então é uma oportunidade que está se abrindo para vocês. Não tenham medo quando o Bitcoin cair. É oportunidade, principalmente nas altcoins, certo? Então, até semana que vem. Grande abraço a todos. Feliz ano novo. Fui.